Por que Verstappen levou 2 punições de 10 segundos no México, enquanto o Norris levou uma punição de 5 segundos, hein? Pois é, as 2 últimas etapas do Mundial contaram com punições aí para os pilotos que estão disputando o título mundial de 2024, mas teve uma pequena diferença aqui, tá? Em Austin, no GP dos Estados Unidos, o Norris fez uma manobra por fora do Max Verstappen, tirou o espaço do Norris e por isso os dois foram para fora da pista, certo? Nessa manobra, o Norris conseguiu a 3ª posição no Grande Prêmio dos Estados Unidos, terminou assim, inclusive, mas foi considerado que ele ultrapassou por fora da pista, não devolveu a posição e por isso ele levou 5 segundos de punição e perdeu essa posição para o próprio Verstappen, que acabou chegando na frente dele, né? Na sexta-feira do Grande Prêmio do México, inclusive, a McLaren protestou contra essa punição, apelou da decisão dos comissários, mas o apelo foi considerado improcedente. E o que aconteceu? No México, o Verstappen, o Norris, tentou de novo por fora. Pois é, foi uma manobra na curva 4, mais uma vez pela 3ª posição, onde ele colocou por fora ali. Mais uma vez os dois foram para fora da pista e mais uma vez o Norris ganhou a posição do Verstappen, né? Só que diferente de Austin, dessa vez o Verstappen foi considerado o culpado e ele levou 10 segundos de punição. Na curva seguinte, inclusive, o Verstappen... Na curva seguinte não, na curva 8, inclusive, o Verstappen ataca o Norris novamente, os dois vão para fora da pista, o Verstappen leva mais 10 segundos de punição, totalizando aí 20 segundos. Inclusive, não se trata de uma punição dupla, mas sim de 2 punições diferentes. Ok? Mas vamos lá, qual que é a diferença aqui nesse caso? Por que o Verstappen foi considerado culpado no México e o Norris nos Estados Unidos? E o principal, por que o Norris levou 5 segundos em Austin, mas o Verstappen levou 10 segundos no México? Tem muita gente falando aí que quiseram compensar um eventual erro de Austin, uma baita teoria da conspiração. Tem gente falando muita coisa, na verdade, mas aonde está a resposta? Bom, no nosso parque fechado, nossa live aqui que aconteceu depois do Grande Prêmio do México, a gente trouxe essa resposta assim que o Vitor Berto simplesmente leu as decisões dos comissários de prova. Simples assim e fácil de resolver, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler as decisões dos comissários novamente, começando pelas punições ao Verstappen no México, ok? A gente vai começar aqui pela 2ª punição do Verstappen, de trás para frente mesmo, ok? Foi considerado que ele violou o apêndice L, capítulo 4, artigo 2C do Código Esportivo Internacional da FIA e o artigo 33.3 do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 da FIA. Tá? Foi considerado que ele saiu da pista e obteve uma vantagem duradoura. Vamos lá. Os comissários revisaram evidências de vídeo, CCTV e imagens internas do carro. Após o incidente na curva 4, Verstappen tentou ultrapassar Norris pelo lado interno na curva 8. Verstappen estava à frente no ápice da curva 8 e teria direito a espaço para disputar, mas não conseguiu completar a manobra dentro da pista, saiu da pista e manteve a vantagem obtida, ganhando posição e incidentalmente forçando o Norris a sair da pista. A penalidade, atenção para isso aqui, ó, é a penalidade padrão para saída de pista com obtenção de vantagem duradoura, 10 segundos. Foi a punição que ele tomou. E lembra aqui, ó, penalidade padrão para saída de pista com obtenção de vantagem duradoura, 10 segundos. Agora a gente volta para a manobra da curva 4. Qual que é a manobra da curva 4? Quando o Norris tenta passar o Verstappen por fora e os dois vão por fora da pista. O fato: forçar o outro piloto a sair da pista. Violação do apêndice L, capítulo 4, artigo 2B do Código Esportivo Internacional. Os comissários revisaram dados do sistema de posicionamento, marshalling, vídeos, gravações de rádio e imagens internas do carro. Norris estava tentando ultrapassar Verstappen pelo lado externo da curva 4, por fora. Norris estava à frente de Verstappen na entrada, ápice e quase na saída da curva quando começou a ser forçado para fora da pista. Os comissários acreditam que a manobra foi feita de forma segura e controlada e que Norris teria conseguido completar a ultrapassagem na pista caso não tivesse sido forçado para fora por Verstappen. Norris cortou a curva, mas imediatamente devolveu a posição que havia ganho como resultado para Sainz, porque ele ultrapassa o Verstappen por fora, ultrapassa o Sainz também, ele assume a liderança da corrida ali, né? Mas ele devolveu a posição para o Carlos Sainz. Então, mais uma vez, a penalidade, 10 segundos, é a penalidade padrão para esses casos. Poxa, mas o Norris
E lá em Austin ele tomou 5 segundos, ok, muita calma. Eu acho que deu para entender, né? O Verstappen foi punido, 10 segundos, punição que é considerado padrão para esses dois casos. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai deixar de lado a segunda punição, vai focar na primeira, quando o Norris tenta passar ele por fora, a da curva 4, que é mais parecida com o que aconteceu com o Norris nos Estados Unidos, ok? E o que diz o regulamento? Essa parte é importante. A gente separou também aqui o que diz o regulamento no caso desta punição. O que eu disse aqui, ó, o apêndice L, capítulo 4, artigo 2b do Código Esportivo Internacional da FIA. O artigo 2b destaca que o piloto é responsável por evitar empurrar outros carros para fora da pista. Isso significa que ao disputar posições, um piloto não pode forçar outro competidor a ultrapassar os limites da pista, sob o risco de infringir as normas de conduta. Então seria o Verstappen responsável por manter os dois pilotos na pista, ok? Anotado, beleza. Agora, o que a gente faz? A gente parte para a punição do Norris. E a gente vai ler o documento também, que foi publicado nos Estados Unidos, que é a punição de Lando Norris, né? Fato. O carro 4 saiu da pista na curva 12 e obteve uma vantagem duradoura. Violação do artigo 33.3 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 da FIA, certo? Decisão dos comissários. Os comissários revisaram dados do sistema de posicionamento, vídeos e imagens internas do carro. O carro 4 estava ultrapassando o carro 1 pelo lado externo, mas não estava em nível com o carro 1 no ápice da curva. Consequentemente, ao sair da pista e retornar à frente do carro 1, considerou-se que o carro 4 saiu da pista e obteve uma vantagem duradoura. A penalidade aplicada foi de 5 segundos em vez dos 10 segundos recomendados nas diretrizes, pois o carro 4, ao se comprometer com a manobra de ultrapassagem pelo lado externo, teve pouca alternativa, além de sair da pista devido à proximidade com o carro 1, que também havia saído da pista. Diante disso, foi determinado que essa ação não contará como uma violação de limite de pista para o carro 4, inclusive não contou lá para os track limits, que depois ele quase tomou uma punição por causa disso também, né? Mas acho que deu para entender um pouco do que aconteceu aqui e qual a diferença entre as manobras. Vamos lá, vamos comparar. Em ambas as manobras, o Norris vai por fora, tenta passar o Verstappen, passa o Verstappen e não devolve a posição. Beleza, pro Verstappen, porque no México ele devolve a posição pro Sainz. Nos Estados Unidos, ele é considerado culpado pela manobra, e aqui o apex da curva, o ápice da curva, tem sido usado como balizador para essas decisões, tá? Mas ele teve o atenuante de 5 segundos, primeiro, por não ter sido considerado uma manobra proposital, já que o Verstappen, e é dito claramente na decisão dos comissários, o Verstappen também sai da pista. Então, ele está atrás do Verstappen no ápice da curva, não está na frente ainda, mas como o Verstappen também sai, tem um atenuante, porque se o Norris fica na pista, os dois batem, correto? No México, o Verstappen é considerado culpado por empurrar o Norris para fora, porque o Norris já tinha a vantagem da manobra, já era considerado na frente no ápice da curva, e é dito, inclusive, na decisão que ele é considerado já é considerado que a posição é dele, inclusive quase na saída da curva, mas para se defender, o Verstappen acaba empurrando o Norris para fora. E por que 10 segundos para um e 5 segundos para outro? Porque o lance do Verstappen, ele é considerado proposital. Enquanto o Norris o faz para se defender lá nos Estados Unidos, já que senão os dois bateriam, o Verstappen foi considerado que tirou o espaço do Norris de forma proposital, tá? Nossa ideia aqui não é fazer a sua cabeça contra um, a favor de outro, apenas a